Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de História. Vamos continuar falando sobre os quilombos e a comunidade quilombola. Você vai pegar o seu livro 2, e vai abrir lá na página 249. Lembra que nós terminamos a aula passada lendo sobre a comunidade quilombola Mesquita? Hoje nós vamos começar lendo sobre a comunidade quilombola Sacopã. Nós vimos que tinha a comunidade dos Palmares, vimos a Mesquita, tem um monte, né? Nós só estamos vendo algumas, ok? Então a comunidade quilombola Sacopã, ela fica localizada no Rio de Janeiro. E ela foi fundada, ela existe desde 1929. Ainda não foi titulada como terra quilombola, ou seja, ela ainda não é oficialmente reconhecida como uma comunidade quilombola, certo? Isso falando com relação ao governo brasileiro. A história dela. Os morros próximos à Lagoa Rodrigo de Freitas eram ocupados por quilombos e comunidades negras. A família Pinto ocupa o local há 105 anos. É uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Por isso, parte de seu território já foi ocupado por prédios e outras construções. Por isso, são proibidos de promover suas manifestações culturais. Lá vivem hoje apenas 9 famílias. O modo de vida é considerado um quilombo urbano, porque está dentro ali da cidade do Rio de Janeiro. Uma grande área verde no meio da cidade. Os quilombolas criavam animais e tinham uma pensão, mas foram proibidos. Nós temos aqui a imagem lá da entrada, Quilombo Sacopã, certo? Vamos continuar aqui. As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de suas terras, ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. 1.700, estava lendo o número errado aqui, ó. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. Para conseguir a titulação de suas terras, elas precisam documentar que as terras onde encontram eram remanescentes de antigos quilombos, ou seja, é uma herança, né? Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas por fazendeiros e mineradoras. Olha aqui a imagem do movimento das comunidades quilombolas do Maranhão. Eles estão lá protestando e pedindo pelos seus direitos. E nós temos aqui embaixo, olha lá, quilombolas na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, dançando jongo para celebrar a posse da terra em 2015, ou seja, é muito recente também, certo, pessoal? Nós, para continuarmos essa aula, falando sobre as comunidades quilombolas, vamos pegar a ficha de atividades, tá? Nós vamos lá na ficha de atividades, na página 133. Nós vamos fazer juntos agora essa ficha. Vou virar aqui a minha folha. Só um pouquinho. Vou marcar aqui, ó, para vocês saberem que eu estou na ficha. Nós vamos fazer as páginas 133 e 134, ok? Nós vamos fazer essa agora juntos. Então, vamos lá. Observe como era a organização do quilombo Buraco do Tatu, que se localizava em Itapuã, na Bahia. Então, olha lá, o quilombo Buraco do Tatu. Olha como era a organização.
E vamos ver aqui a legenda, o que que nos diz? A letra B, tudo que está como letra B desenhado, é a casa da população. Vou por aqui e vou ler pelo meu livro, tá? Para vocês visualizarem bem. Tudo que é letra B é a comunidade, casas da população. O que está representado com a letra D, são esses círculos, são buracos fundos cobertos com folhagens, tá? A letra F, onde tem a letra F, são as hortas. Onde tem as letras L e letra V, são obstáculos de madeira pontiagudos. Letra X são as casas. Letra E, fonte. Letra M, ponte. Letra S, quilombo pequeno. Letra I, brejo e pântano. Então, vocês podem perceber a organização do quilombo também era feita de uma forma para eles se protegerem, né? Se eles forem atacados por portugueses ou pelos donos das fazendas que fossem buscar os escravizados de volta, eles iam ser barrados de alguma forma. Tinham espécies de armadilhas, tinham esconderijos para que eles pudessem fugir novamente, ali dentro do próprio quilombo, se protegerem. Além do quilombo já ser uma proteção, ali dentro eles tinham mais proteção ainda, certo? Então, vamos lá responder. Letra A. Você imagina por que o quilombo se chama Buraco do Tatu? Por que será que ele tem esse nome? Buraco do Tatu. Vou voltar lá na imagem para você olhar, hein? Por que será? Porque tem um formato de um buraco feito por um tatu, né? Um lugar escondido. Então, letra A, porque tem o formato de um buraco feito por um tatu e por ser um lugar escondido. Ok? Letra B. Opa! Letra B. Como as casas eram protegidas? Que a gente observou lá. O que tinha que as casas eram protegidas? Por buracos fundos que eram cobertos com as folhagens e aqueles obstáculos de madeiras pontiagudos que tinham em torno também. Então, letra B, as casas eram protegidas por muitos buracos, fundos, coberto por folhagens e obstáculos de madeira pontiagudos, né? E os pântanos também, né? E pelo pântano. Certo?
Então é isso, a forma como as casas eram protegidas, eram aqueles buracos fundos, assim, se os portugueses chegassem, os donos das fazendas fossem lá para querer buscar os escravizados, eles eram surpreendidos por armadilhas. Então ia lá entrar nas casas, o que tinha ali protegendo? Buraco que estava coberto ali pelas folhagens, então eles iam correndo e iam cair no buraco fundo. Tinha lá também o pântano, tinha aqueles obstáculos de madeiras pontiagudos, certo? Número 2, olha lá. Qual é a principal dificuldade das comunidades quilombolas que solicitam a posse de terra? Eles têm dificuldade de comprovar por meio de documentos que nas terras onde vivem havia um antigo quilombo? Sim, eles têm dificuldade, então pode marcar o primeiro X. Vamos ver se o segundo também está certo? A titulação das terras quilombolas não está prevista como direito na legislação brasileira. Não, pelo contrário, ela está prevista, mas tem que estar comprovada. E aí que é a dificuldade, certo? Número 3. Por que dia 20 de novembro é considerado o Dia da Consciência Negra? Em homenagem a quem? Em homenagem ao Zumbi do Quilombo dos Palmares, o que fundou o Quilombo dos Palmares. Qual é a importância de celebrar essa data? Nós fizemos lá no livro essa questão, para relembrar, para mostrar que a questão da discriminação que muitas pessoas negras sofrem, que são resquício ainda de vidas que já sofreram maus tratos por conta disso, né? Então vamos escrever lá, número 3. Opa, aqui, vou virar minha folha. Vamos lá. Número 3. Então, dia 20 de novembro é o aniversário de morte, né, de Zumbi dos Palmares. E aí, ponto final aqui, é uma data importante para refletir sobre a luta contra o racismo, né? Contra o racismo e a favor da igualdade, não é isso? E a favor da igualdade. Ok, pessoal? Então é isso. Número 4, vamos lá antecipar o que são as terras indígenas. Assim como tem as terras quilombolas, são aquelas demarcadas para a população remanescente quilombola, as terras indígenas são para os povos indígenas. Então, eu vou virar aqui, deixa eu ver se que cabe aqui, número 4. São terras onde vivem grupos indígenas que as
utilizam para suas atividades produtivas, né? Vamos ver se vai caber aqui. Produtivas, certo? Então, são terras onde vivem grupos indígenas que as utilizavam para suas atividades produtivas, ok? Nós vamos falar em breve também sobre essas comunidades indígenas, da mesma forma que nós falamos sobre as comunidades quilombolas, certo, turminha? Nos vemos em breve na nossa próxima aula. Muito obrigada pela atenção de hoje. Tchau, tchau!